Então, aqui para essa parte do trabalho, nós vamos ter 46 pontos na agulha que serão distribuídos da seguinte forma. Um pontinho de borda sem fazer, 4 pontos em meia, um ponto tricô, oito pontos em meia, um ponto tricô, 16 pontos em meia. Um ponto tricô, 8 pontos em meia, um ponto tricô, 4 pontos em meia, e o ponto de borda em tricô. Lado do avesso, ponto de borda, pontos como se apresentam. Aqui, então, temos 4 pontos em tricô. Agora, aqui, nós temos aquele ponto que do outro lado era em tricô, ele será um pontinho que vai ficando em relevo. Então, nós vamos fazer aqui, em vez de pegar e fazer um meia normal, né, o meia tradicional, nós vamos fazer aqui, eu chamo de ponto em meia em relevo, mas é a mesma técnica, aquela do falso ponto. Então, enfia a agulha no meio do ponto, ó, aqui pelo meio, e tira o ponto meia. E aí, aquele fiozinho que tava na agulha, ele cria um relevo porque ele fica mais frouxinho. Então, esse ponto aqui, eu vou sempre dizer o ponto em relevo, certo? Agora aqui, aqueles 8 pontos, eles serão tramados sempre em meia, tanto pelo lado direito quanto pelo avesso, porque eu quero que eles se transformem em cordões. Cheguei novamente naquele pontinho que eu vou fazer ele em relevo, então eu vou inserir aqui no meio e vou trabalhar meia. Já os 16 pontos centrais é como se apresentam, então aqui eles vão estar em tricô. E aqui nós temos novamente o pontinho em relevo. Aqui os 8 pontos que serão sempre em meia. O ponto em relevo.
e aqui os últimos pontos que são em tricô. Os 4 últimos pontos que serão para as trancinhas e o último ponto que é o pontinho da borda. Aqui agora a terceira carreira. Ponto sem fazer. Peguei o fio. Ponto sem fazer. Aqui os 3 pontos, perdão, 4 pontos em meia. Aqui só vai repetir essa carreira. Aquele ponto aqui é tricô. Aquele ponto pelo lado direito, ele vai ser sempre em tricô. Os 8 pontos em meia. Cheguei no ponto em relevo, que aqui é tricô. Os 16 pontos em meia. Cheguei no ponto em relevo, tricô. 8 pontos em meia. Ponto em relevo, tricô pelo lado direito. 4 pontos em meia. Ponto de borda em Tricô. Carreira do avesso é pontos como se apresentam, cuidando o ponto em relevo. Então, aqui os 4 pontos são em tricô, só que agora ali já temos o pontinho em relevo. Ó. Então, agora aqui inserimos o fio aqui no meio e trabalhamos o ponto em relevo. Aqui os 8 pontos, que são cordões. Aqui o pontinho em relevo. Aqui agora os 16 pontos que são em tricô. Aqui o ponto em relevo. Aqui os 8 pontos em cordão. O pontinho em relevo. Aqui os 4 últimos pontos em tricô. E o último ponto, borda. Agora, então, eu cheguei aonde eu vou fazer a trama. A trama das trancinhas serão feitas sempre na 4ª carreira, tá? Então, aqui nós trabalhamos 3 carreiras, então, nós vamos fazer agora a trama. Então, o ponto de borda. Então, nós temos 4 pontos. Esses 2 pontos vão ficar à frente do trabalho, à espera. Vou tramar aqueles pontos em meia. Devolvo esses 2 pontos e tramo em meia. Assim, eu fiz uma trama para a minha esquerda, ó. Agora, aqui, o ponto em relevo é tricô.
e vou trabalhar igual nos pontos, sem mudança, né? Conforme eles estão, conforme eles se apresentam. Aqui é cordão, perdão, aqui é o meu ponto relevo. Aqui é cordão nos 8, ponto relevo. Aqui são os 16 pontos que serão em meia. Eu vou trabalhar igual até chegarmos lá naqueles 4 pontos, aqueles últimos 4 pontos, que aí nós vamos fazer novamente a trancinha. Cheguei aqui novamente nos 4 pontos. Então, pego esses 2 pontos aqui, deixo a espera à frente do trabalho, tramo os próximos 2 pontos, devolvo esses 2 pontos para a agulha e tramo eles. A trama é feita para o mesmo lado, tá? Então, as duas tramas são feitas para o mesmo lado, as duas para a esquerda. O avesso não vai mudar nada, ele vai ser feito conforme os pontos se apresentam. Então, agora eu vou fazer aqui tricô. Ponto em relevo, meia, aqui tricô nos 16 pontos. Aqui já cheguei no próximo relevo, os 8 pontos em meia. Os últimos pontos. Bom, vocês lembram que eu falei que a trama vai ser feita sempre na 4ª carreira? Então, como eu tramei aqui pelo direito do trabalho, eu começo a contar novamente. Então, essa aqui é a minha primeira carreira. Então, a carreira do avesso é a primeira. Aí eu vou fazer sem alteração as próximas carreiras. Então, faço igual. Sem aqui, então, a segunda carreira normal. Tá? Então, assim, eu fiz a trama, aí eu voltei, será a primeira carreira, eu vou ir, vai ser a segunda, vou voltar, vai ser a terceira. Então, eu vou fazer aqui e retorno para fazer a trama novamente. Aqui já concluído, então, as 4 carreiras novamente, vou fazer a trama aqui. Se você se perdeu, você pode contar assim, ó. Aqui foi a carreira da trama, ó. 1, 2, 3, e a 4ª tem que estar na agulha, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tá na hora de fazer a trama novamente. Então, vamos lá. 2 pontos à frente, trabalho os 2 próximos pontos em meia e devolvo os pontos e tramo em meia também. Ui.
trama pronta. Aqui, tricô, meia. Agora, vai ser normal até lá o outro lado, respeitando os pontos, para tramar novamente. Então, cheguei aqui, vou fazer a trama. Bom, vocês viram que eu tô meio atrapalhada com a agulha auxiliar, porque quem já me acompanha sabe que eu não sou amante de fazer trança com agulha auxiliar. Então, eu vou mostrar como é que eu faço, para quem quiser aprender também e que não tiver aí a agulha em mãos. Como esses dois pontos tem que tramar à frente, eu tenho que pegar esses dois pontos de trás primeiro, que eles vão passar por trás aqui, e esses dois pontos serão aqueles que estariam, né? Se fosse fazer aqui, então, dois pontos à frente. Então, nada mais é do que eu pegar esses dois pontos aqui de trás, na agulha, assim. Solto esses dois pontos da frente e devolvo para a agulha novamente. Então, ó, os dois pontos à frente, dois pontos atrás, esses de trás passam para frente. E agora, eu tramo esses pontos aqui. E o resultado é exatamente igual se eu tivesse feito com agulha auxiliar. Ok? Então, agora, começamos a contagem novamente. Carreira do avesso é a primeira carreira. E aí, nós vamos tramando até chegarmos à quarta carreira para fazer a trama novamente. Sempre cuidando que pelo avesso tem esse ponto em relevo e os demais pontos conforme se apresentam. Então, fiz aqui minhas 4 carreiras novamente e vou fazer a nossa trama. Já vou fazer aqui sem agulha auxiliar, para mostrar mais uma vez como é que se faz, mas você pode seguir aí se você gosta de fazer com agulha auxiliar. Então, preciso passar esses dois pontos para trás, ó. Então, eu venho aqui, pego esses dois pontos na agulha, por trás. Tem gente que faz assim, ó. Tira esses dois pontos, já pega esses dois aqui, sem medo de perder o ponto, e devolve todo mundo para cá. E aqui já vai tramar aqui. E aí, vai seguir o trabalho. Então, novamente chegando aqui na trama, ó, solto esses dois pontos, coloco esses dois pontos pra cá, pego esses dois aqui, devolvo esses aqui e tramo em meia. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 tramas. Então, assim, ó, vai ficar combinado o que nós vamos fazer aqui. Vamos contar aqui juntas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nós vamos fazer 26 carreiras, tá? Fazendo as tramas
aqui, e depois quando nós chegarmos aqui juntas na 26ª carreira, aí eu retorno. Então aqui como combinado, eu voltei com as 26 carreiras prontas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, como eu falei, é a que tá aqui na agulha. Nesta carreira aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui nós vamos dar sequência, exatamente igual essa carreira aqui anterior foi a da trama, então aqui é em meia. Até chegarmos àqueles pontos centrais, nós vamos trabalhar igual. Chegamos aqui nos 16 pontos centrais. Nesses 16 pontos, nós temos que fazer 8 diminuições. Então, nós vamos fazendo aqui mate simples, porque nós vamos sempre arrematando um ponto. Então, assim, em 16 nós vamos ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós tínhamos 16 pontos aqui no centro, agora nós temos 8 pontos. E aqui nós vamos permanecer da mesma forma, sem nenhuma alteração. Essa carreira aqui, pelo avesso, não vai sofrer nenhuma mudança. Agora sim, eu estou pelo lado direito. Agora eu vou fazer trama aqui e trama aqui. Aqui a trama é igual, não tem mudança aqui, permanece do mesmo jeito. Aqui os pontos permanecem iguais em meia. Aqui o ponto tricô. Agora aqui nós temos 8 pontos, então essa trança aqui, ela vai ser feita com 4 pontos. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4 pontos e vou deixar à frente do trabalho. Vou tramar os 4 pontos, os próximos 4 pontos em meia. E vou retornar os pontos para a agulha. Então, essa trança central, ela é feita com 4 pontos.
Aqui tá a nossa trama dos pontos centrais. E aqui, não esquecendo de fazer a trama nos 4 últimos pontos. Pelo avesso, vai se trabalhar todos os pontos normalmente conforme eles se apresentam. Agora, aqui vai ser tramado do mesmo jeito. A cada 4 carreiras vai se permanecer as tramas nas pontas. E no centro vai ser a cada 6 carreiras. Faço 6 carreiras, na 7ª carreira eu faço a minha trama. Então, agora só tem que ter o cuidado de contar 4 aqui e 7 aqui. Aqui na quarta carreira terá a minha trama e aqui na 7ª carreira. Mas isso também pode ser facilmente visualizado contando por aqui, ó. A trama foi feita aqui, então aqui vai ficar esse furo, ó. E logo vai ter a carreira que vão aparecer os pontos em tricô aqui. Então, aqui você pode contar o número de carreiras até chegar a hora de fazer a trama. Então, agora eu já cheguei aqui na hora de fazer a trama novamente. E como eu disse, dá para por aqui contarmos, ó. Aqui tem o buraquinho de onde foi a nossa trama, ó, dessa carreira aqui. Então, agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na agulha. Então, se a 7ª carreira está na agulha, está na hora de tramar. E aqui já está na hora de fazer trama também. Então, fizemos a trama aqui. Vamos trabalhar normalmente. Chegamos aqui. Assim como as tranças nas pontas, a do centro é da mesma forma, sempre para o mesmo lado. Então, 4 pontos à frente, passo os pontos de trás e faço a minha trama. Então, se você está com uma auxiliar, 1, 2, 3, 4, 4 pontos à frente. Agora, tramo os 4 próximos pontos. Devolvo os pontos para a agulha. E faço em meia.
fiozinho complicando a minha vida. Aqui em tricô. E sigo normalmente até lá a ponta para fazer a trama pequena. Pelo avesso, todos os pontos conforme eles se apresentam. Assim está ficando o nosso trabalho. Agora aqui, ó, eu já fiz aqui a parte da casa para os botões. São duas casas, tá? São duas casas que nós precisamos ter aqui. Este lado aqui é a parte que vai ficar, depois vai ficar assim, ó, tá? Então, quando você, esse caso aqui eu tô fazendo a parte do outro ombro, do ombrinho direito do trabalho. Quando estiver fazendo o ombro esquerdo, que é esse aqui, tem que fazer a casa para botão. Nesse caso aqui, segue reto, que não precisamos de casa aqui. Então, não é necessário, somente de um lado. Então, eu vou fazer aqui como se eu estivesse trabalhando essa peça aqui. Para exemplificar como é que tem que ser feito a parte da casa. Depois eu desmancho e dou continuidade ao trabalho ali. Bom, então aqui a gente fez na carreira anterior a trama aqui e voltamos trabalhando. Agora, vamos fazer assim. Ponto da borda, 2 pontos em meia. Vou virar o trabalho. Faço um tricô, tricô, tricô. Viro o trabalho novamente. Borda, meia, meia. Viro o trabalho. Tricô, tricô, tricô. Viro o trabalho. Ó, já está ficando aqui. Vou fazer mais uma vez. Meia, meia. Viro o trabalho. Tricô, tricô, tricô. Agora, eu faço normal. Ó. E assim, fechou aqui uma casa de botão, certo? E aí, é só dar continuidade aqui fazendo as 7 carreiras para cima, cuidando as tramas. Porque aqui, ó,
Já na próxima, aí aqui vai ter a trama normal. Esse ponto, aí pega esses dois, faz a traminha normal aqui. Trama esses dois pontinhos para fechar a parte de casa de botão. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. São duas, então, aqui é essa aqui que eu fiz nessa carreira aqui. Depois vai ter, aí faz essa próxima trama aqui, que é aquela próxima carreira, trama, segunda, terceira trama e faz outra casa. Tá? Então, vai ficar uma, duas, três tramas e a outra casa. Certo? Então, já desmanchei novamente, porque neste caso aqui, eu não vou ter casa para botões aqui. Eu vou seguir o trabalho normalmente. Então, aqui eu vou dar sequência. Aqui é meu ponto tricô. Então, agora vamos combinar o seguinte. Nós vamos trabalhar cuidando aqui a parte da trama, que aqui são, como eu disse, 1, 2, 3, 4 trama de novo. Ó. Buraquinho, 1, 2, 3, 4, tramo de novo. Por quê? Porque significa que são 7 carreiras. Tá, ó, buraquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras e tramo, porque a sétima vai estar na agulha. Certo? Então, nós vamos cuidando a trama do meio com a trama da ponta até fechar 41 carreira pelo lado direito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37... 38, 39, 40, 41. Então, aqui, ó, na 41ª carreira, nós vamos ter feito a trama da segunda casa. Tá? Nós vamos ter terminado aqui de fazer a segunda casa de botão e vamos ter feito a trama. E aí, então, nós vamos retornar para começar a fazer as diminuições para formar a parte do peito, né? Peito e ombro. Cava, perdão. Peito e cava. Então, aqui contando, nós já chegamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 na agulha. Agora chegou o momento de fazer aqui as diminuições para ficar para cá e para cá. Então agora nós vamos cuidar aqui, continuar cuidando as tramas das trancinhas e a trama aqui do centro. Aqui não vai mudar em nada, o que muda são aqui nessa parte aqui dos cordões que nós vamos fazer as diminuições. As diminuições vão ser feitas da seguinte forma: passando o ponto em relevo, os dois primeiros pontos aqui neste caso nós vamos tirar em mate simples para ficar para lá, e aqui neste caso nós vamos tirar dois juntos em meia para ficar para cá. Aqui já temos, aqui já é a carreira da trança. Então, cheguei aqui nos 8 pontos. Chegando aqui, vou tirar aqui um mate simples. Então, aqui eu tenho uma diminuição. Os demais pontos serão iguais até chegarmos lá do outro lado. Cheguei aqui nos 8 pontos, agora a diminuição não são nos primeiros, como eu disse anteriormente, as diminuições são aqui nos pontos finais. Então, trabalhamos 6 pontos, os dois últimos pontos nós vamos retirar juntos em meia. A carreira do avesso, não há mudança nenhuma, não há nenhuma diminuição, ela é toda conforme se apresenta. Novamente chegamos à carreira de diminuição. Chegando aqui nesses pontos dos cordões, esses dois pontos serão mate simples e sigo trabalhando os demais. Já cheguei aqui novamente, agora nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. O sexto e sétimo são tramados juntos. Então, esses dois aqui são juntos em meia. A próxima carreira toda como se apresenta, faço toda ela sem alteração e retorno do outro lado. Voltando aqui já nesta carreira,
Aqui já temos uma carreira de trama, então aqui nós temos que cuidar trama e diminuições. Então, aqui, um mate simples. Sigo normal até chegar ali a trama do meio. Então, aqui, chegamos novamente aqui nos cordões, seguimos normal até chegarmos lá, os dois últimos pontos, que são aqui. Aqui, tiro os dois em meia. Próxima carreira toda normal, retorno já aqui do outro lado. Aqui um mate simples. E aqui, dois juntos em meia. Carreira do avesso toda como se apresenta. Aqui nessa carreira tem diminuições e as tramas. Ainda não. Aqui um mate simples. Aqui, dois juntos em meia. Carreira do avesso, como se apresenta. Então, aqui, ó, nós vamos cuidar o seguinte. Quando for para fazer a última trama aqui do meio, tá? Então, nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria assim, ia voltar e aí eu ia fazer a trama. Então, agora, não terá a trama aqui nesses pontos centrais.
Então, aqui, normal, faço aqui. Deixa eu só inverter aqui. O mate simples. Nos pontos centrais, nós vamos fazer 4 diminuições. Então, mate simples, mate simples, mate simples, mate simples. Aqui são os dois juntos em meia. Tá? Então, ficou assim. Aqui ficaram 4 diminuições. Porque a próxima carreira, né, do avesso, como se apresenta? E quando eu voltar, aí eu vou ter aqui a trama, só que eu vou fazer a trama só em 4, porque eu vou passar, ó, eu quero, a partir de então, ter somente 3 correntinhas. Aqui pelo lado direito, eu vou fazer as correntinhas aqui. Vou fazer mate simples aqui. E vou fazer trama aqui. Aqui é os dois juntos em meia. Acho que eu peguei um fio errado. Então, aqui ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tranças no meio, igual aqui. 1, 2, 3, 4, 5 tranças aqui. Agora aqui, só a última carreira agora, essa carreira aqui é normal, como se apresenta, e aí só muda a próxima carreira. Bom, aqui nessa carreira vai ser assim, ó. Eu cheguei aqui e tenho 3 pontos aqui. Ao invés de eu fazer o mate aqui, eu vou fazer 3 pontos juntos.
tá? Vou pegar esses 3 pontos e vou fazer junto em tricô. Aqui a mesma coisa, 3 pontos juntos. Por quê? Porque esse ponto aqui é o ponto que vai agora se transformar no ponto em relevo, porque eu vou continuar trabalhando aqui 3 trancinhas. Então, agora, esse ponto aqui é o meu ponto meia. Depois, no próximo, claro, por aqui eu ainda não posso fazer ele em relevo, porque se eu pegar aqui, ele vai desmanchar a carreira anterior, né? Então, aqui meia, meia, ó, então agora eu tenho trama aqui. Ponto em relevo, trama aqui. Ponto em relevo e trama aqui. Agora sim, agora ele já aparece ali de forma que eu posso fazer ele em relevo. Ó, agora eu já posso pegar ele aqui. Ó, relevo novamente. E assim, eu cheguei aqui na parte onde terão só as correntinhas novamente, as trancinhas, que é a parte da alça, né? Então, agora nós temos que fazer aqui 7 trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu tramar a 7ª, eu tramo, volto e deixo na agulha. Então, aqui eu voltei com a peça concluída para mostrar para vocês, tá? Que eu já concluí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aí, nós temos aqui, então, 2 partes, né? As 2 partes da frente, ó. Tá? Eu botei para essa agulha aqui, para deixar à espera, para liberar essa parte, essa agulha aqui, para mim poder fazer a parte das costas. Bem, como essa aula ela é bem extensa, tá? Eu vou particionar ela. Eu vou colocar ela, a explicação da parte que a gente fez agora, que seria, então, essa parte aqui. Vocês têm que fazer 2 peças, só cuidando, como eu expliquei lá, uma com casas para botão e a outra sem, tá? Mas elas são iguais, a única coisa que muda é aqui naquela trancinha que eu explico na parte do vídeo para fazer as casas,
certo? Agora a parte das costas eu vou fazer num vídeo separado, para não ficar muito extenso. Mas, para não ter problema, os dois vídeos, eles vão sair ao mesmo tempo no YouTube. Pelos meus canais de comunicação, a fanpage do Coruja Naná, se você ainda não curte a página, curte lá, Coruja Naná, vai estar aqui na descrição do vídeo a página do Coruja Naná, o blog, tá, de receitas e gráficos do canal do YouTube, e no primeiro comentário fixado, por todos esses links vocês vão conseguir acessar a outra parte para não ficar perdido. E também eu vou deixar agora na tela final, então é só clicar em cima que você automaticamente vai ser direcionado para a outra parte do vídeo, ok? Então fica combinado desta forma.